dentro da parte aduaneira tem outras áreas que são desenvolvidas pelos analistas tributários que chamam muita a atenção. Por exemplo, a repressão aos crimes de contrabando, descaminho, tráfico de animais silvestres, armas, drogas. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que faz um analista tributário, tá? E para você que está estudando, é muito importante entender que nós temos 2 concursos de analista tributários previsto para o curto médio prazo. Para você que está iniciando, é ótimo que dá tempo para você chegar. Para você que já é avançado, é muito importante você entender e analisar se realmente você é avançado, porque nós vamos falar neste vídeo. E nesse vídeo nós vamos tocar sobre outros pontos também, como salário, vamos falar sobre escolaridade, vamos falar também sobre atividades realizadas. Basicamente nós vamos bater muito isso aqui, porque tem tudo a ver com o que faz um analista tributário e ao final nós vamos trazer um bônus, tá? Por quê? Presta atenção, né? Depois de desencadear todas essas informações sobre o que faz um analista tributário, você vai ter a capacidade de tomar sua decisão e direcionar. Por quê? Eu percebo que muitos concurseiros querem ser auditores fiscais, mas não entendem que para poder chegar em auditor fiscal, você necessariamente precisa estar aprovado em analista tributário. Eu falo no seguinte sentido, a título de conhecimento. Se você não tiver conhecimento para poder ser aprovado em analista tributário, você não vai conseguir chegar em auditor fiscal. Estamos alinhados? Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. O canal é novo, dá esta moral para a nossa equipe, para que a gente continue trazendo aqui conteúdo de qualidade. De forma bem simples, você vai entender que a jurisdição do analista tributário da Receita Federal é todo o território nacional, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e o analista tributário da Receita Estadual, a jurisdição é no Rio Grande do Sul apenas. Esses são os 2 cargos de analista tributário que nós estamos de curto a médio prazo para poder fazer a prova, tendo o Rio Grande do Sul de forma mais próxima. E o salário chama muita atenção desses 2 cargos. A estrutura de trabalho chama muita atenção desses 2 cargos e é por isso que eu trouxe eles para que você possa entender e tomar sua decisão, tá? E aí, beleza, você entende que para estudar para analista tributário, você necessariamente está estudando para auditor fiscal. Por quê? O conteúdo de analista tributário ele está dentro do conteúdo de auditor fiscal. Então, por isso que eu falei que primeiro você é aprovado em analista tributário para depois alcançar a aprovação para auditor fiscal. E foi exatamente isso que eu fiz. Se você já viu alguns dos meus vídeos, sabe que eu fui sargento do Exército Brasileiro. Eu tinha sempre, em média, 3 horas por dia e meu objetivo era ser auditor fiscal da Receita Federal. E na época que eu era sargento e falava que ia fazer a prova de analista, muitos dos sargentos falavam, cara, você é maluco? O analista é um sargento fiscal. Por que eles fizeram essa analogia? Porque dentro das Forças Armadas você tem a praça e tem o oficial. Então a praça, o sargento, ele auxilia das atividades do oficial. Então os sargentos não queriam continuar fazendo prova para analista para poder se considerar um sargento, e foi um grande erro que eles cometeram, porque todos eles continuam um sargento, e eu tive a oportunidade de ser aprovado para analista, e eu já estava no caminho, porque quem estuda para analista está no caminho para auditor, e depois eu fui aprovado para auditor fiscal, tá? E aí, só para você ter uma comparação do salário inicial da carreira, tanto de analista tributário do Rio Grande do Sul, como analista tributário da Receita Federal, em relação a outros salários iniciais de outros cargos no setor privado e também aqui eu trouxe o de sargento do Exército, que é o setor público.
Engenheiro, em torno de 6 mil. Sargento, 5.500. Economista, 5 mil. Administrador, 4 mil. O salário inicial do analista tributário do Rio Grande do Sul está em torno de 17 mil. O analista tributário da Receita Federal está em torno de 14 mil. Então, você percebe que é muito além do que você imagina em relação às outras formações. E o que é interessante que, tanto para analista tributário, seja da Receita Federal do Brasil, seja do Rio Grande do Sul, ambos pedem qualquer nível superior, inclusive o tecnólogo, reconhecido pelo MEC. Aqui é interessante entender porque se seu tecnólogo não é reconhecido pelo MEC, você vai tomar um susto na hora de tomar posse. Mas, Jefferson, como que eu sei que o meu tecnólogo é reconhecido pelo MEC? No seu curso tem que ter a portaria do MEC dizendo que ele é reconhecido, tá? Essa é uma forma bem simples de você entender, tá? E aqui nós estamos falando sobre a oficina da aprovação, para você que quer fazer mentoria individual comigo, ou com qualquer outro fiscal lá da equipe da oficina, você acessa o site, tá? E aqui, de forma bem simples, já dá um pause nesse vídeo e tira um print desta tela, tá? Porque eu tenho falado muito de como, e aí eu vou te explicar como fazer, tá? Como fazer. Então, tanto o analista tributário da Receita Federal como do Rio Grande do Sul, você tem um edital, e neste edital tem muitas disciplinas comuns. Como é que você estuda para os dois? Exatamente dessa forma, pelos tópicos, tá? Mapeamento e divisão em matérias pelos tópicos. Tópicos que são comuns. Tem disciplinas que são comuns, por exemplo, direito constitucional, língua portuguesa, a parte de ética e administração pública, a matemática e raciocínio lógico, tá? Elas são comuns e aí você verifica quais são os tópicos em comuns. Se você retém o conteúdo desses tópicos em comuns, você já está preparado para ambos os cargos. E é isso que é importante. Jefferson, mas como que eu faço a retenção deste conteúdo? Simples, você faz a revisão espaçada. Você pode criar uma revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, revisão de 15 dias ou de 30 dias. Eu aconselho sempre fazer a revisão de 24 e de 7 dias, e para alguns alunos da minha mentoria individual eu boto de 30. Por quê? Porque você vai aumentando a capacidade de retenção do conteúdo ao longo do tempo, que é isso que vai te deixar bem preparado para concurso público, tá? Beleza? E aí você pega o quê? Tópicos incomuns, você estuda esses tópicos incomuns, tá? Você vai pegando os tópicos, vai estudando esses tópicos incomuns, você faz a revisão, você faz o quê? Faz mais questões, e aí você realmente vai estar rumo à sua aprovação, tá? É exatamente isso que é necessário. E aqui, dá um pause para você printar, que nós vamos trabalhar agora sobre as atribuições e o que faz tanto o analista tributário do Rio Grande do Sul como o analista tributário da Receita Federal, tá? Mas antes de eu explicar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para dar aquela moral para nossa equipe, tá? Então, o que acontece? Basicamente, o analista tributário, ele tem as competências do órgão e a competência dos analistas. E dentro do órgão tem os auditores fiscais, que são autoridades tributárias, que têm competências privativas. Então, os analistas tributários, eles dão suporte a esta atividade privativa do auditor fiscal, tá? Beleza? Conseguiu entender de forma bem simples? Esta é a diferenciação entre as competências do auditor fiscal e as competências do analista tributário. Conferência documental e de dados. É uma atribuição do órgão, por exemplo, Receita Federal do Brasil. Então, acaba sendo atribuição do analista tributário. Obrigações acessórias e SPED. Análise também. Para quê? Aqui nesse caso, por exemplo, você vai analisar para dar suporte à competência privativa de aplicação do auto de infração
de um auditor fiscal. Então, dentro desse processo, ele faz um relatório, faz uma análise, aplica essa análise, entrega para o auditor fiscal para fazer parte do processo fiscalizatório. Mesma coisa aqui em inteligência fiscal e de risco. Então, tem análise de risco, de cargas que são de risco, passa para o auditor fiscal fazer o quê? A autuação destas cargas. Aduana em comércio exterior. Aqui é bastante amplo a atuação do analista tributário e também bastante representativa. Por quê? Porque dentro da parte aduaneira tem outras áreas que são desenvolvidas pelos analistas tributários que chamam muita a atenção. Por exemplo, a repressão aos crimes de contrabando, descaminho, tráfico de animais silvestres, armas, drogas, que os analistas tributários atuam na frente com supervisão de um auditor fiscal, tá? Então chama muita atenção aquele procedimento realizado na bagagem acompanhada quando chega no aeroporto, de vistoria de bagagem acompanhada, é feito na maioria dos casos por analistas tributários que são competência da Receita Federal do Brasil. Caso tenha alguma autuação, aí será feita pelo auditor fiscal, tá? Então, bastante interessante você entender isso. Atendimento ao contribuinte. Aqui, ó, grande parte da energia realizada pelos analistas tributários estão aqui, ó. Atendimento ao contribuinte, como representante do órgão Receita Federal, tirando dúvidas. Não dúvidas em relação a plantão fiscal, porque é exclusiva dos auditores fiscais, mas dúvidas inerentes a atividades acessórias, prazos, recolhimentos, elas são feitas por analistas tributários. De forma similar, paralelo também no Rio Grande do Sul com a jurisdição regional de estado, tá? Então, situação fiscal digital, de CMS, documentação fiscal, ela é analisada pelo analista tributário para dar suporte a uma fiscalização, obrigações acessórias estaduais, orientação como fazer, como emitir, dúvidas inerentes a essas obrigações acessórias, as operações interestaduais que envolvam não só essas obrigações acessórias, mas dúvidas em relação a essas atividades, tá? Que não envolvam crédito. Por quê? As atividades que envolvem crédito são atividades exclusivas de auditor fiscal. Procedimentos administrativos, inclusão de documentos, tiragem de cópia, são feitas por analista tributário. Decisão final de crédito é feito por um auditor fiscal e atendimento ao contribuinte, nós falamos, tá? Sem poder de polícia fiscal. É uma atividade técnica e de suporte, muitas vezes, às atividades privativas do auditor fiscal. Foi por isso que lá no início do vídeo eu falei sobre esta comparação entre o sargento e o oficial, o analista e o auditor, tá? Que os meus colegas fizeram, não fizeram a prova, não foram aprovados nem para analista nem para auditor e continuam no Exército Brasileiro. Eu tive essa sagacidade e também estratégia de poder fazer a prova de analista, porque eu já estava estudando para auditor fiscal e seguir, tá? E aí eu deixo aqui essa mensagem para que vocês possam entender, cara. Se você não conhece o caminho, não se culpe por estar perdido. Eu falo isso porque muitos concurseiros ficam perdidos. Mas há necessidade de pedir o quê? Ajuda para poder achar seu rumo, tá? Por quê? Nós passamos aqui sobre pontos importantes, sobre as atribuições dos analistas tributários, explicamos algumas delas e demos exemplos práticos, tá? E como exemplo prático, eu vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, o despacho aduaneiro para importação, competência privativa de um auditor fiscal. A mercadoria vem do exterior, entra no território aduaneiro, fica sob jurisdição aduaneira, né, no local, no armazém.
Lá neste armazém, o analista tributário faz a conferência física desta mercadoria para poder ver se está compatível com o descrito na sua declaração, que vai ser julgada pelo auditor fiscal. Então, o analista verifica, faz um relatório, esse relatório encaminha para o auditor fiscal, que analisa o relatório. Se ele tiver dúvida, ele pergunta para o analista se ele precisa de mais alguma observação, alguma coisa, ele pede para o analista fazer, e com base nesse relatório do analista, em relação à documentação, em relação ao todo o histórico da empresa, o auditor fiscal exerce a sua competência privativa de poder fazer o desembaraço aduaneiro daquela mercadoria. E aí, dentro deste exemplo, você percebe uma atividade realizada por analista, uma atividade privativa do auditor, dentro de uma situação que é de responsabilidade do órgão, tá? Ufa, caramba, bastante informação. Você ficou até aqui, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, porque você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.